Satisfação, menino, muito prazer em te conhecer. Conte pra Shalom, mim as Adonai. histórias do tempo em que você cresceu. Conte as vezes que Deus vos abençoe onde quer que vocês estejam. Que a graça do Senhor vos envolva grandemente, para que o nome dele seja glorificado em todo o tempo todo. Porque se tem algo na vida e no mundo que declara a pessoa de Deus, são as palavras tudo, todo e todos. Pois Jesus, o Filho de Deus, recebeu todo o poder no céu e na terra. Todo. Não foi mais ou menos. Então, se tem algo que ensina que Jesus não é o todo, tem algo errado. Jesus é toda a salvação, todo o poder e toda a autoridade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós podemos conhecer o verdadeiro caminho e a verdade, mas existe um segredo. Nós não podemos conhecer verdadeiramente o caminho e a verdade a menos que Ele se torne a nossa vida. A menos que Jesus se torne a nossa vida, estamos andando por um caminho a qual não conhecemos. O caminho não crê apenas em umas poucas verdades fundamentais sobre o Senhor. Você crê em algumas verdades do Senhor, isso não quer dizer que Ele é o caminho. Porque o caminho é o Senhor. Ele se torna a nossa vida. E não crê apenas em umas verdades fundamentais sobre o caminho, porque o caminho é Ele. A verdade não é encontrada apenas se concordando com algumas doutrinas, mesmo que essas doutrinas sejam todas cristãs. Mesmo que essas doutrinas sejam todas cristãs, isso não quer dizer que o caminho que é Jesus seja o seu caminho. Isso que eu estou repetindo aqui para que eu entenda e que você entenda, porque se for mais importante quem eu sou para Jesus do que Ele sendo o centro e Ele sendo o caminho e Ele sendo a salvação, tem alguma coisa errada. A verdade é uma pessoa que deve ser toda a nossa vida. Se meu ministério, o que eu faço for mais importante que Ele, o caminho, o Salvador, todo o poder e autoridade não estará sobre mim. Porque Ele me chamou para fazer coisas iguais e maiores. E essa mensagem abrangeu todos aqueles que a abraçavam. Sua fé não foi apenas um apêndice crescendo na vida deles, ou na minha vida, ou na sua, que exigia que eles saíssem para algumas reuniões, como se acontece hoje, não é? E conhecer Jesus e segui-lo dia após dia em todos os locais e situações é fundamental para a minha vida como igreja. E Jesus está se tornando tudo para mim, a cada dia, cada vez mais, tudo para mim. E quando Ele for tudo em todos, e todos estiverem nele, Ele estará em tudo. Aí a grande comissão começa a fazer sentido, como ela fez sentido para aqueles que seguiam Ele, estavam com Ele todo dia, e Ele acabou sendo tudo na vida deles. E quando Ele, o caminho, se tornou tudo na vida deles, na grande comissão começou. E tudo fez sentido. Tudo fez sentido.
Então o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, em mim, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em tudo, de maneira que não vos falte nada, de maneira que não falte nada, e tudo seja abundante. Nele, através dele, em mim, em você, como canal de bênção. Todos os ministérios e dons do Espírito Santo são apenas aspectos de Cristo que ele demonstrou quando andou na terra como ser humano. São demonstrados na igreja porque ele ainda habita entre nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que procede da parte do Pai. Como eles têm a plenitude de todos em um e um em todos, a mente consciente deles, tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo, a mente deles está conectada pelo poder. Por isso eles estão em tudo. Por isso eles estão em tudo. Porque a mente deles está conectada. Então, toda a sua curiosidade será sanada, toda a sua curiosidade será suprida quando estivermos na glória, porque todo o conhecimento, todo o entendimento sobre tudo que está na mente do Pai estará na sua mente. Então, toda a curiosidade, por que Adão caiu, por que Eva aconteceu isso, por que Isaías fez aquilo, por que exatamente Josué fez aquelas questões que fez, por que exatamente Judas foi usado para fazer com que o ministério acontecesse, o mistério viesse à tona com relação a Jesus, porque ele foi escolhido. Então todo o mistério de Jonas, de ter sido usado por Deus para sair da água, para alcançar uma nação que matava profetas, qual é o mistério? Então, todos esses ministérios e dons do Espírito Santo apenas não são fagulhas de poder. É do Salvador, que ele também sabe o que fazer. Então, tudo que Jesus demonstrou na terra, quando andou na terra como ser humano, são exemplos para que nós entendêssemos o que se é ser tudo em todos. E o menos importante agora é o que sou. Mas o que é mais importante é o que eu estou me tornando para ele, para Yeshua. O que eu estou me tornando para Emmanuel. O que eu estou me tornando para o Pai, Javé, Jeová. O que eu estou me tornando para o Espírito, com o Espírito Santo dentro de mim, sendo Deus, está sujeito a estar dentro de mim como ser humano, cheio de pecado, cheio de falhas. Então a fagulha do eterno, o fogo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Quando eu falo fagulha, não é porque ele é pequeno, é porque ele é grande, é imenso. Como eu poderia suportar se ele no todo estivesse dentro de mim? Como ele está dentro de mim? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o meu corpo suporta o Espírito Santo? Porque ele sabe do que eu preciso, ele sabe exatamente do que eu preciso neste momento. Se eu estivesse na plenitude da função de que Jesus é o maior em mim, ele é o meu maior caminho, ele é o tudo, o poder, o Espírito Santo estaria operando através de mim como Jesus operou, como os apóstolos da igreja primitiva teriam operado. Quem sabe gente diferente pudessem um dia se amar. Então, essa canção fala tudo que nós precisamos aprender, ou quase tudo. O amor é a essência dessa restauração. Se vamos ser tudo o que fomos chamados para ser, queridos, devemos abrir os nossos corações para tudo dele.
Menos de mim e mais dele. Jesus, ele vai dia por dia crescendo em nós, crescendo em graça, crescendo em poder, crescendo em liberdade, para que nós possamos, através dele, através desse poder dele, existir e coexistir em Cristo Jesus. E esse corpo alinhado, ajustado e ataviado para a glória de Deus Pai é a igreja poderosa na terra. Mas a igreja poderosa na terra está dividida ou subdividida nessa grande comissão que está instalada, mas de doutrinas divididas, né? Então as pessoas estão preocupadas muito em quem elas para o Senhor, e fala-se muito de cada um de nós. Eu sei porque também faço isso às vezes sem perceber, mas quando eu vejo, a gente se canaliza dando testemunho da glória de Deus através de nós, que isso nos torna mais importante do que Ele. E é isso que eu venho canalizando para diferenciar, tornar em mim, através de mim, a mensagem não só da salvação, mas de todo o poder, de tudo que Ele é, de tudo que Ele representa, porque Ele é o meu caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O Senhor é tudo que eu preciso. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus é tudo que eu quero, é tudo que eu desejo. E quando isso que eu estou procurando aqui vier sobre nós e acontecer sobre nós, eu estou procurando uma palavra aqui que fala do rio da vida, que ele é o caminho. E dentro disso, eu sempre tenho aqui guardado no meu coração uma palavra que diz assim, ó: se arrependa da sua iniquidade, e eu te levarei à bênção que você espera. Lembre-se do amor e volte, que é Apocalipse 2:5. E é justamente ela que eu estava procurando, né? A bênção que talvez nós procuramos são os bens que o tempo corrói, a riqueza terrena se perderá, mas o tesouro eterno é para sempre. Gênesis 33:9. Em breve a lua se converterá em sangue, o dia se tornará noite, e há noites densas trevas. E as trevas, treva também significa ignorância, né? Engolirá os povos incrédulos. A bênção neste momento é seu arrependimento. Arrependimento de fazer o que Deus não pediu, e arrependimento de não fazer o que Ele está pedindo. Havia uma palavra de destruição para Israel e seus filhos. O povo de Israel é a mensagem: arrependa-se. Então nós estamos caminhando para sermos a mensagem, nos arrependermos. Nós somos a mensagem, o centro da mensagem, porque o propósito já existia quando nós fomos criados. Nós fomos criados para o propósito, e não o propósito para nós. Nós fomos criados para concluir o propósito de Deus, o projeto dele. O projeto já existia quando ele decidiu nos fazer importante para desenvolver. E ainda amor maior se teve quando ele enviou o seu filho, o filho amado dele, o único, o unigênito do Pai, para nos ensinar sobre isso. Então, Apocalipse 2:5 fala aqui, né? Lembre-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, eu vejo muitas pessoas falando que a pessoa
Voltar ao primeiro amor é voltar às primeiras obras, seria assim, fazer as coisas no templo, na limpeza, participar mais das reuniões, porque é uma coisa centralizada ao meu eu humano. Mas quando uma pessoa fala assim, arrependa-se e volte por ter caído, é porque ela esqueceu Deus, esqueceu o centro da mensagem, esqueceu Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim como essa mensagem nos arremete aqui a essa situação, né? Ao arrependimento. E esse arrependimento significa voltar a se santificar. Ai de vós, se o fogo baixar, né? Pela falta de praticar a unção nos dons e a intimidade com o Pai na santificação. Sabemos que o maior milagre, além de muitos outros, também foi o batismo de fogo no Pentecostes, né? Mudou o destino daquelas pessoas e deu a eles uma perspectiva de vida renovada. E o sinal do cristianismo é a língua de fogo do Espírito Santo. E expor o evangelho simples com poder e fidelidade aos perdidos para que arrependam-se e olhem para o juízo final. O evangelho é a revelação de uma pessoa, a pessoa de Cristo. O evangelho é a revelação de uma pessoa, a pessoa de Cristo. Isso é muito importante. Porque a revelação dessa pessoa, a pessoa do Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o tudo, o meu tudo, o seu tudo, ele traz cura, libertação e salvação. Essa é a grande comissão que não pode parar em nenhum momento. E eu não vou calar minha voz e de anunciar as coisas santas, declarar o quão grande és o meu tudo, o meu Jesus e Salvador. Da sua voz e do seu querer, tudo és, ó Rei, na sua totalidade da sua glória. Tu és majestoso e santo, tu és a majestade, e o teu desejo é que nenhum de nós se perca, nenhum daqueles que Deus te deu, que o Pai te deu, se perca. E também é o meu desejo de nenhum daqueles que o Senhor me deu para eu alcançar não se perca. Eu quero estar atento no caminho, para entender quem são aqueles que o Senhor me deu para eu alcançar. Sei que não são todos, nem tudo, mas todas aquelas que vierem a mim falarei da sua grandeza, para que o nome seja glorificado, porque tu é o caminho verdadeiro, tu é a videira verdadeira. E o que é importante para mim é que me tirou das trevas e me transportou para a luz, me transpôs assim de lugar. Eu estava em trevas e tu me levou para a luz. Essa luz que é como se diz assim, ó, fit lux, haja luz, como o Senhor fez no princípio. Como o Senhor mostrou o fim desde o princípio, o Senhor está mostrando o começo neste fim tenebroso. Porque quando eu encontro o Senhor, encontro a vida, eu encontro o começo. E a grande comissão me alcançou. E eu estou aqui, anunciando as coisas santas, em espírito e em poder. E em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, crerá no poder de Deus. Aquele que crê em Jesus, crê também nas minhas palavras, porque elas são do Pai, elas são do Espírito Santo. Aquele que não crê em Jesus e não crê nas pessoas que trabalham na grande comissão em função do reino, sinto muito. A glória vem e ela virá e ela chegará. Ele falou, um dia eu volto. Para alguns vai ser dia, para outros vai ser noite, mas aquele que viver displicentemente, infelizmente eu não posso te dar a segurança da salvação, mas creia que Ele está vindo e virá, e Ele chegará.
Shalom Adonai.